Bem, todos vocês são bem-vindos aqui e gostamos de começar com uma palavra de oração. Então, vou começar com essa oração. Querido Pai Celestial, Senhor, pedimos apenas que, enquanto tivermos este momento, o Senhor o abençoe, que tudo o que dissermos e fizermos glorifique e honre o Senhor. E agora vamos ensinar sobre este pão maravilhoso e eu apenas oro para que o Senhor esteja conosco enquanto compartilhamos. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Ainda bem que praticamos fazer isso algumas noites atrás. O David tem todos os vídeos. A Mercy teve o trabalho de gravar alguns desses vídeos antes, com muita dedicação e cuidado, e eu já fiz esse pão delicioso várias vezes ao longo dos últimos meses. Então, estamos realmente muito bem preparados para isso. Hoje vamos compartilhar como fazer um pão sem glúten muito rápido e fácil, mas ainda assim delicioso, com uma ótima textura e que recebeu avaliações muito boas das pessoas. Provavelmente, uma das maiores dificuldades de um estilo de vida sem glúten é que é muito difícil encontrar um pão sem glúten que tenha textura, sabor e que não seja muito caro. E esse pão sem glúten, além de ter todas essas qualidades, ótimo sabor, textura e ser barato, também é anti-inflamatório, ou seja, faz parte desse estilo de vida de reduzir dor e inflamação. E desde que conheço a Mercy, ela sempre teve muito interesse em descobrir novas receitas para fazer pão. E ela realmente acredita que essa é a receita mais fácil e que recebeu as melhores avaliações. No ano passado, fomos a uma igreja em San Diego e uma mulher veio falar conosco depois de experimentar o pão na igreja. E ela disse que, mesmo entre os pães com glúten, essa era a melhor receita de pão de todas. Então, isso é algo bem, sabe, poderoso, uma afirmação bem forte de se fazer. Então, não estou dizendo que todos vão se sentir assim, mas pelo menos, sabe, há várias pessoas que dizem que é muito bom. E eu também recebi respostas semelhantes de outras pessoas. Para esta receita de pão, você só precisa de 4 ingredientes mais água. Ok, mas os ingredientes que você vai precisar são lentilhas, sal, açúcar de coco ou algum tipo de adoçante. Nós gostamos de açúcar de coco. Acho que você também poderia usar mel. E depois linhaça moída. Ok, esses são, portanto, os 4 ingredientes. 3 xícaras de lentilhas que você vai deixar de molho e germinar durante a noite. Então, 3 xícaras de lentilhas secas que você deve deixar de molho e depois germinar, e elas geralmente triplicam de tamanho. E então você vai precisar de 2 xícaras e meia de água e uma colher de sopa de sal. Então é bastante sal. Ok. E meia xícara de açúcar de coco. Ok. E depois uma xícara e meia de linhaça moída. Então, esta é a linhaça já moída. E depois você deve tomar uma xícara e meia. Isso vai render 2 dúzias de rolinhos. 2 dúzias de rolinhos. E as outras coisas que você vai precisar são, claro, um forno, um liquidificador de alta potência, ou você também pode usar um processador de alimentos. Então, você pode usar, por exemplo, um Vitamix ou qualquer aparelho que bata muito bem, mas se você não tiver um liquidificador de alta potência, só vai demorar mais porque você vai precisar fazer em porções e partes menores. E então, você vai precisar de 2 assadeiras grandes forradas com papel manteiga não branqueado. Tudo bem. Então, é isso que você precisa fazer. Então, quanto à imersão e germinação das lentilhas, temos um vídeo para aqueles que são novos no nosso programa e no que fazemos. Quando usamos qualquer tipo de ingrediente, seja uma semente ou um grão, ou preferimos usar pseudogrãos em vez de grãos, porque tendem a ser mais fáceis de digerir. E se algo é mais fácil de digerir, significa que é uma coisa a menos que seu corpo precisa processar por um longo período, certo? E assim, Ellen White diz que os grãos devem ser cozidos por várias horas, certo? Os pseudogrãos podem ser consumidos crus, nós as deixamos de molho, germinamos e depois as comemos em nossas granolas e coisas do tipo. Assim, teoricamente, os pseudogrãos deveriam ser mais fáceis de digerir. Estamos usando lentilhas neste caso, e as lentilhas você realmente deve cozinhá-las bem. Então vamos batê-las e processá-las.
assim, elas vão, sabe, exigir menos tempo de cozimento. Mas o que fazemos com as lentilhas é também deixá-las de molho durante a noite por 12 horas e então iniciamos o processo de germinação, deixando-as brotar por 12 horas. Dave, você tem o vídeo disso? Então você pode ver que já deixamos de molho. Estamos deixando de molho. Vamos enxaguar. Você deve enxaguar suas leguminosas, seus pseudocereais, esse tipo de coisa. Então, este é um sistema legal. Nossa, você também pode fazer isso em potes de vidro, mas se fizer nesses escorredores com essas tigelas de aço inoxidável, provavelmente é mais rápido e você pode fazer em quantidades maiores. Para aqueles que cozinham em grandes quantidades para a família ou se preferir, pode congelar um pouco desse pão para ter sempre à mão, como eu faço. Sabe, vou fazer vários desses de uma vez, vou dobrar a receita e depois, sabe, passar um dia assando. Ou você pode fazer um de cada vez e ainda assim terá 24 rolos. Você também pode guardá-los no congelador. Ok, isso apenas mostra como você deve enxaguar. E esse sistema de usar um escorredor com uma tigela de aço inoxidável, você deixaria de molho em água durante a noite na tigela de aço inoxidável e depois de enxaguar, deixaria no escorredor por mais umas 12 horas e então estaria pronto para usar. Então vamos mostrar o próximo vídeo. E alguém pergunta: importa o tipo de lentilha? Para esta receita, estamos usando lentilhas verdes ou marrom. Eu fico um pouco confusa porque as lentilhas verdes e marrons parecem exatamente iguais para mim, mas Eu sempre pensei isso também. sim, sinceramente não sei se há diferença entre as duas. Mas estas não são lentilhas vermelhas e estas não são lentilhas amarelas. Essas são as lentilhas maiores verdes ou marrons. Meia xícara de açúcar de coco e uma xícara e meia de sementes de linhaça moídas. Então, meia xícara de açúcar de coco, uma xícara e meia de linhaça, 3 xícaras de lentilhas, uma colher de sopa de sal. Então, estamos enxaguando. Então, depois de deixar as lentilhas de molho, você vai querer enxaguá-las. Depois de germinar as lentilhas, você vai querer enxaguá-las. E então você pode simplesmente deixar o escorredor nesse bowl de aço inoxidável pelas próximas 12 horas e depois enxaguar novamente. E agora você vai colocar isso no seu aparelho de liquidificar. Então, tem bastante coisa aqui dentro. Isso provavelmente equivale a 9 xícaras de lentilha. Assim, ele será mais potente do que um liquidificador ou processador de alimentos comum. Então, talvez você precise dividir esta receita pela metade se tiver algum ingrediente que não seja potente o suficiente. Então, tudo bem, você simplesmente divide ao meio e divide a água ao meio também. E divida os outros ingredientes. Não precisa ser exatamente pela metade, mas apenas de forma que tudo seja viável. Ok. Aqui está meia xícara de açúcar de coco. E depois há o sal. E então, 2 xícaras e meia de água. Ok, agora que você já misturou tudo muito bem, você pode observar claramente no recipiente aqui à direita que o conteúdo já está completamente misturado. Veja como a mistura ficou homogênea. Massa, e agora vamos deixá-la mais parecida com uma massa. Você vai adicionar farinha de linhaça. E principalmente se você não tiver um liquidificador potente, é bom adicionar a farinha de linhaça depois. Olá, Mercy. Que bom que você está aqui. Eu também. Ok, então você pode ver a consistência aqui.
E agora vamos misturá-lo. Então, as configurações usando um Thermomix. Se você estiver usando um Thermomix, basta misturar na velocidade máxima, que é 10, e pronto. Por quanto tempo você acha que se usa um Thermomix? Alguém está perguntando aqui? 2 Minutos. 2. minutos. Então, Mercy diz que são 2 minutos. 3 xícaras de lentilhas, ou seja, lentilhas secas. Então, você deixaria de molho para germinar e provavelmente triplicaria de tamanho, chegando a cerca de 9 xícaras no final. Mas não se preocupe, você não precisa se preocupar com isso. A única coisa com que você precisa se preocupar é se consumiu 3 xícaras de lentilhas secas. Com o que você começou? Ok? Então agora você pode ver aqui à direita que a massa está toda misturada e homogênea. A farinha de linhaça foi misturada em tudo isso. E agora o importante é fazer com que pareça um rolo quando você o colocar no papel manteiga. Eu gosto de usar uma colher de sorvete de tamanho médio, porque se você usar a colher de sorvete, ela tem aquele bico que automaticamente coloca uma porção de sorvete. E produz exatamente o mesmo tamanho. Mas você pode ver como o Mercy faz isso aqui mesmo. Além disso, gosto de usar água, porque simplesmente cai muito bem, de uma forma natural, melhor. Sim, está com uma aparência muito boa. Então, cada forma vai render exatamente 12 pãezinhos deliciosos, sempre que você usa essa colher específica. E você não deve tentar achatar eles. Você deve tentar deixá-los arredondados para que fiquem mais parecidos com pãezinhos. Eu Tenho que dizer que muitas vezes eles acabam achatando mesmo que você faça o seu melhor. Então, tipo, muitas vezes eles realmente achatam, mas ainda assim tem uma consistência muito boa. Então, alguém está perguntando se ervilha partida funciona também. Sim, deve funcionar. Por algum motivo, a lentilha tem a melhor consistência. Eu concordo com as ervilhas partidas. Feijão mungo, feijão preto também. O feijão preto é a segunda melhor opção. Eu diria que ervilhas partidas provavelmente em terceiro lugar e feijão mungo em quarto. Portanto, sem dúvida, as lentilhas marrons ou as lentilhas verdes são as melhores opções. Não funcionaria com lentilhas vermelhas. Tem que ter fibras para dar consistência. Certo, então vamos lá. Vamos para o próximo vídeo. Acho que temos um dos. Veja, agora ela está dando forma a isso. É preciso ter cuidado. Não coloque água em excesso. Eu vi algumas pessoas iniciantes, sabe, fazendo esse pão. Eles vão ensopar isso com água. E também não é bom colocar água demais nesses pães. E você não deve achatar o pão nem nada do tipo. Ela está apenas dando forma aqui para que as pontinhas fiquem escondidas e coisas do tipo. E Você também pode moldá-lo com a mão, certo? Mas eu gosto muito daquela colher de sorvete, porque parece que ela simplesmente pega o sorvete na hora, e aí você não precisa se preocupar com os rabinhos e coisas do tipo, mas cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Então vamos colocar isso no forno a 400 graus. 400 graus e vamos deixar por cerca de 35 a 40 minutos. E se você for colocar duas assadeiras, uma em cima da outra, então ao invés de virar esses pãezinhos, o lance de virar os pãezinhos é que a Mercy percebeu que isso faz com que os rolinhos fiquem ainda mais achatados. E aí eles ficam parecendo mais biscoitos do que pãezinhos. E por isso queremos manter o máximo de altura possível. Então, o que ela recomenda é que, se você estiver usando duas grades no forno, você troque as formas de lugar. A forma que está em cima, você coloca embaixo e a de baixo você coloca em cima, por volta de 20 minutos. E se o seu forno tiver resistência tanto em cima quanto embaixo, ela recomenda colocar os pãezinhos na segunda prateleira, tipo no meio entre as duas.
Mas sim, você só precisa descobrir de onde vem a fonte de calor. Se a fonte de calor estiver na parte inferior, coloque a bandeja na grade superior. Coloque o mais longe possível do calor. Obrigado. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Sim. Caso contrário, a parte de baixo queima e a parte de cima não cozinha. É por isso que cozinha tão bem. E costumávamos virar os rolos antes na parte de cima, que era como a parte de baixo, sabe, ficava bem escura e queimada. Então não aconteceu. O pão não tem uma aparência nada boa. Então, assim que começarmos, comece fazendo assim, ficará muito melhor e dará menos trabalho. Então comece a virá-lo, porque o principal motivo de fazermos esse tipo de receita é a rapidez. Queremos preparar isto no menor tempo possível, porque tudo o que preparamos é feito do zero. Então faça o que for preciso. Acabou de sair do forno. Ok. Sim. Então, quando a massa de cima estiver um pouco dourada, significa que está pronta. Sim, é verdade. Você percebe que a parte de baixo está muito escura? Portanto, é melhor não colocar a bandeja nessa parte. Assim fica simplesmente ótimo. E depois eu sempre as cubro com uma toalha e deixo durante a noite. No dia seguinte, o pão estará perfeito. Muito bom. Então, nós compartilhamos uma receita super rápida e olha só, levamos só uns 20 minutos para fazer. Então, David, você tem alguma pergunta? Quer dizer, você acha que realmente aprendeu alguma dica hoje sobre como preparar pão? Não, é praticamente exatamente assim que eu faço, exceto que eu já fiz o pão de lentilha antes e eu gosto deles. Eu alterno entre esse pão e o pão de quinoa. Eu gosto muito desses dois pães, essas são duas das minhas favoritas. Mas, e sabe, eu sou um cara jovem e solteiro e eu mesmo me alimento dessa maneira. Eu mesma preparo esses alimentos, é totalmente possível. E com receitas como essa, tudo fica muito fácil, muito rápido e simples de fazer. E sabe, se eu consigo fazer isso, qualquer um consegue. Sabe, se eu consigo fazer isso, você também consegue fazer em casa. Sabe, nós já terminamos. Foram apenas uns 20 minutos e já terminamos. O único passo restante é simplesmente deixar no forno, sabe? O que leva 30 minutos, mas o trabalho está feito. Basta colocar no forno e esperar. Para estar preparado, Sim, sim. Alguém está perguntando sobre a melhor maneira de congelar. Então, o que eu fiz foi sempre congelar metade do meu pão. Basta colocar em um saco plástico com fecho hermético e levar ao congelador. É só isso que eu faço. Então, guardo o pão da semana e o da semana seguinte fica no congelador. E isso faz com que, sabe, eu sempre, assim como ontem eu fiz, porque é isso que, na verdade, eu fiz isso ontem, então eu faço uma receita dupla. Então, isso são 24 pãezinhos. Então, eu fiz quase 50 pãezinhos. Muito fácil, muito rápido. E eu gosto de fazer bastante pão, porque assim não preciso ficar fazendo toda hora. Então, eu faço talvez às vezes uma vez por mês, às vezes a cada 2 semanas. Então é isso. sim, eu faço a mesma coisa. Eu simplesmente faço um monte. E você pode simplesmente congelá-los para que não estraguem. Então você pode simplesmente fazer um monte deles. Eles estão no congelador e aí você tem pão para, sabe, um mês ou muito tempo. Como o processo é rápido, você pode preparar uma grande quantidade. E mesmo sendo tão rápido, você só faz isso uma vez a cada poucas semanas, uma vez por mês. E E aí você tem pão que você simplesmente tira do congelador, esquenta e pronto. Está pronto para comer. sim, alguém está perguntando: "Mas o que funcionaria? A mesma temperatura e a mesma posição da grelha para um pão de forma em oposição a". Sim, eu também já fiz isso em forma de pão. Vai funcionar. É preciso ter muito cuidado ao fatiar o pão, pois ele pode se desfazer. Você é cuidadoso, vai funcionar. Porque eu já fiz pães antes, mas para mim é mais fácil fazer pãezinhos, porque não preciso fatiá-los. Isso me poupou tempo. Então eu simplesmente coloco na torradeira e está pronto para comer. Eu preparo meu pão à noite e sabe, eu simplesmente o cubro com uma toalha e pronto. Próximo. No dia seguinte estará pronto. Não coma o pão imediatamente porque o miolo ainda não está seco. O pão fica perfeito no dia seguinte. Essa é mais uma dica. Ok. E as 3 xícaras são de lentilhas antes de ficarem de molho? Sim, você começa com 3 xícaras e depois que você coloca de molho e espalha, vai dobrar ou triplicar de volume. Às vezes pode chegar até 9 xícaras.
Então, o que quer que resulte disso? Você usa tudo, mas enfim. Mas você vai começar com 3 xícaras. Essas são receitas novas e continuamos desenvolvendo receitas, então, sabe, todas essas são inéditas. Em breve, provavelmente vamos lançar um novo livro de receitas só com as receitas novas. Alguém está perguntando se eu me sinto confortável em usar casca de psyllium como aglutinante. Eu já fiz isso antes. Faz um pão incrível, mas sabe, eu acabei ficando inflamado. Então, depois de comer casca de psyllium por não sei quanto tempo, eu não conseguia, minhas mãos ficaram travadas. Isso me causou artrite. Então, eu tirei o psyllium e fiquei bem. De alguma forma, pessoas como eu não toleram psyllium. Eu tenho alguns, posso trazer para mostrar também, se você quiser explicar. Ok. Bem, sabe, eu não sei se existe alguma maneira perfeita de fazer isso, certo? Estamos tentando evitar usar esses produtos prejudiciais à saúde, como panelas antiaderentes para assar. Então, eu não acho que usar papel manteiga seja, você sabe, necessariamente isento de seus próprios problemas. Já ouvi dizer que há alguns subprodutos que são produzidos, mas neste momento é isso que estamos usando: papel manteiga sem alvejante. Então, não é branco, e o meu marido recebe em casa. Você Ok. A outra questão. Eu não sabia quantas horas eram necessárias para germinar as lentilhas. Você consegue ver um broto? Bem, nós temos uma regra: 12 horas de molho, 12 horas de germinação. Independentemente de a cauda estar visível ou não, fazemos assim mesmo. Porque se demorar muito, às vezes as sementes podem estragar, podem apodrecer. Então, simplesmente dizemos 12 e 12, e essa parece ser a melhor maneira de fazer isso. E às vezes você verá brotos. Às vezes sim, mas nem sempre. Sim, e sabe, dizemos 12 para facilitar, mas pode variar de 8 a 14 horas. Então, são 2 horas, mais ou menos. Portanto, não precisa ser exatamente 12, mas de 8 a 14 está bom. Mas só dissemos isso para simplificar. 12 horas de molho, 12 horas germinando. E sim, germinar é muito simples, especialmente porque as lentilhas são um pouco grandes. Maiores que a quinoa, então você pode encontrar aqueles coadores de metal fáceis de usar para enxaguar, o que facilita muito. Eu uso, Mel, quanto eu vou? Eu vou usar a mesma meia xícara de mel. Outra pergunta é se você pode usar lentilhas vermelhas. Lentilhas vermelhas não funcionam, o pão ficaria cru por dentro. De alguma forma, as lentilhas vermelhas são macias demais porque não tem fibra, as lentilhas vermelhas. Por isso, você pode usar lentilhas marrons ou verdes. Lentilhas enlatadas, ok, eu não fiz isso e não funcionaria. E o motivo é porque as lentilhas já estariam cozidas. Se você compra uma lata de lentilhas, elas já estão cozidas. Essas aqui estão cruas, germinadas, e você cozinha quando coloca no forno, mas não antes. Então, a proporção teria que ser diferente. Certo, então você está de molho, está germinando, e fora isso, não há cozimento até ir ao forno com os outros ingredientes. Exatamente, sim. Adoramos fazer pão porque, você sabe, isso é um alimento básico e queremos fazer da maneira mais eficiente. Mas também fazemos diferentes tipos de alimentos. Gostamos de seguir uma dieta anti-inflamatória baseada em plantas, planejar um cardápio. Então, temos pratos para o café da manhã, para o almoço, e tudo, sabe? É um café da manhã completo, um almoço completo. E fizemos o nosso melhor para tornar tudo o mais fácil possível. Então, se você quer aprender a preparar alimentos anti-inflamatórios, alimentos curativos que são fáceis de preparar, e se você também está lidando com algum tipo de condição, uma doença, sabe, nós vamos te incentivar a participar. Temos um programa em que ensinamos as pessoas a se recuperarem usando esses alimentos anti-inflamatórios.
Existem muitos tipos diferentes de programas de estilo de vida, programas missionários médicos e programas de saúde. Então, para aqueles que estão se perguntando o que vocês podem aprender no Med Missionary que pode aprimorar sua jornada de saúde, acho que uma das coisas que enfatizamos de forma diferente, talvez em relação a outros lugares, é que somos muito, muito consistentes em relação a cada refeição que fazemos. Garantimos que tudo o que fazemos seja demolhado e germinado. Esse é um dos nossos principais diferenciais. E que esses ingredientes que usamos não vão conter glifosato e outros produtos químicos na medida do possível. Somos muito consistentes quanto a isso. E de alguma forma, fazer isso tem sido muito útil para as pessoas que tentaram muitos outros tipos de programas de saúde. Isso, além do foco espiritual que temos, queremos muito, de verdade, fazer de uma forma que as pessoas percebam que não podemos nos curar apenas tentando mudar alguns desses hábitos de vida, fazendo remédios naturais. Queremos realmente aproximar as pessoas da fonte de toda a cura, que é Jesus, e acho que algumas dessas coisas são o que diferenciam o Mad Missionary. E como você viu com essa receita de pão, essa é uma receita de pão que você realmente não vai encontrar, eu acho, em outro programa de estilo de vida. A maioria dos programas de estilo de vida vai enfatizar apenas alimentos integrais, à base de planta. Talvez eles não queiram falar sobre orgânicos porque não querem te sobrecarregar. Eles se consideram mais como algo de transição. Nós realmente acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Acreditamos sinceramente que Satanás está usando todos os seus recursos e não está deixando alimentos saudáveis à base de plantas para que todos os filhos de Deus possam desfrutar. Acho que existe um motivo para tantos de nós estarmos doentes. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas preocupadas com a saúde e cuidadosas estão tendo problemas. E não é porque está tudo na cabeça deles. Não é porque eles sejam hipocondríacos e que eles se preocupam demais consigo mesmos ou com coisas desse tipo. Quer dizer, nós também temos esses, mas acho que Satanás está trabalhando arduamente na agricultura e na medicina para destruir a humanidade. E então, o que você vai fazer? Você vai fazer algo diferente nestes últimos dias? Você acha que existe um apelo para isso quando você vê, sabe, o uso de glifosato aumenta a cada ano e nossos produtos alimentícios contêm cada vez mais dessa substância. E agora temos diferentes produtos químicos com os quais precisamos nos preocupar, como o apio e esse tipo de coisa. O que devemos fazer? Acho que precisamos abordar essas preocupações. E não estou dizendo que fazemos isso perfeitamente, mas acho que somos um bom lugar para isso. E estamos preocupados. Podemos trazer essas preocupações para a mesa e descobrir como lidamos com isso e como outras pessoas estão lidando com isso. As pessoas que vão se beneficiar mais deste curso são aquelas que estão especificamente lutando contra doenças autoimunes. Pessoas que enfrentam doenças autoimunes. Mas, na verdade, é qualquer pessoa que esteja lidando com uma condição crônica em que a inflamação crônica é o problema central, o que abrange muitas coisas. Isso abrange muitas coisas. E especialmente doenças autoimunes, porque a inflamação crônica geralmente é o principal gatilho, é o que dá início à doença autoimune. Mas a inflamação crônica causa muitos tipos diferentes de doenças. Mas o curso que oferecemos trabalha especificamente para abordar a causa raiz de doenças autoimunes e muitas dessas outras condições crônicas ao tratar a própria inflamação. Porque se você consegue tratar a inflamação, se consegue eliminar a inflamação, em muitos casos a doença regride, certo? A doença regride e as pessoas podem encontrar recuperação dessas doenças nas quais se sentiram tão sem esperança por tanto tempo. Elas não sabiam o que fazer, estavam tomando 1 trilhão de medicamentos, achavam que iam morrer, não tinham nenhuma esperança, não tinham energia para estar com seus entes queridos, para estar com seus filhos, né, seus netos. Elas não conseguiam trabalhar, estavam tomadas por confusão mental, enxaquecas e refluxo ácido. E todos esses problemas começam a desaparecer se você tratar a inflamação. E o cerne de tratar a inflamação é a alimentação. Esse é o principal ponto. É a alimentação.
E sim, também exige algumas mudanças de estilo de vida em muitos aspectos, como, por exemplo, pode haver questões com o sono, pode haver toxinas no seu ambiente. Mas o principal, o mais importante, é a alimentação. A alimentação é muito importante. E você sabe, muita gente diz, bem, Jesus comia peixe, pão e todas essas coisas. Mas vivemos em um mundo que não é o mesmo mundo em que Jesus viveu. Você sabe, né? A comida é diferente. A comida se tornou muito mais poluída, muito mais corrompida e muito mais destruída. E precisamos comer de forma cada vez mais simples. E precisamos comer de forma cada vez mais consciente, porque os mesmos alimentos que eram saudáveis 100 mil, 2.000 anos atrás não são os mesmos alimentos saudáveis de hoje, porque a agricultura se tornou tão poluída com glifosato e mercúrio e os oceanos ficaram poluídos. Há tanta poluição que realmente montamos este pacote onde buscamos ingredientes e alimentos que não fossem apenas livres de poluição e limpos, aos quais a maioria das pessoas pode ter acesso, mas também alimentos que são fáceis de digerir e anti-inflamatórios. E os colocamos juntos em um pacote onde a comida é prazerosa. Foi montado em um protocolo onde tudo o que você está aprendendo no curso, desde o trabalho missionário médico, a dieta, o que a Bíblia diz sobre saúde e, você sabe, autoimunidades, como isso acontece. E a Joyce aprofunda bastante sobre, você sabe, as leis da saúde no curso. Nós juntamos tudo isso em um protocolo. O protocolo facilita muito para você usar esse protocolo e simplesmente implementar essas coisas de forma prática no dia a dia. Assim você não precisa pensar demais. Você tem um protocolo fácil de seguir, ele te diz exatamente o que fazer. E você também poderá ajudar outras pessoas oferecendo o programa de recuperação autoimune na sua própria comunidade, na sua igreja, esse tipo de coisa. E assim, você consegue oferecer muito mais depois de fazer o curso, fazer parte da associação e terá um bom grupo de pessoas interessadas nas mesmas coisas. E sim, é uma comunidade muito bacana que temos, então espero que você considere participar. Eu sei que há pessoas que estão em dúvida pensando: "Ah, vou fazer em algum momento" ou algo assim. Esse é um momento realmente bom. E sabe, estamos constantemente desenvolvendo novas receitas. Os tempos estão mudando de tal forma que acho que as pessoas precisam de cada vez mais ferramentas e vão precisar delas muito rapidamente. E quanto mais rápido você aprender esses conceitos e ferramentas, mais isso vai te ajudar e você também vai poder ajudar outras pessoas. E recebemos tantos depoimentos de pessoas dizendo que este curso as ajudou, não só fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente e mentalmente, para ter a fortaleza e a coragem de seguir em frente, ajudar outras pessoas e cuidar da própria saúde. O curso é online? Alguém está perguntando se o curso é online. Está tudo disponível online em medmissionary.com. Medmissionary.com. Então, se você está lidando com, por exemplo, dor, enxaqueca, dor de cabeça, ou às vezes é apenas inchaço, depois de comer, as pessoas simplesmente sentem esse inchaço que aparece toda vez que comem. Ou se você também tem dor nas articulações, dor muscular, confusão mental, nós abordamos tudo isso. Este curso será muito, muito bom para isso, porque esses são sinais de sensibilidades alimentares ou doenças autoimunes, muita inflamação. Então, tudo isso é anti-inflamatório. Sabe, eu acho que nunca vi um livro que te diga desde o início que, por exemplo, todas as nossas sementes são germinadas e depois de germinar, preparamos tudo de forma muito limpa. Não usamos nada que seja processado, que tenha produtos químicos. E é por isso que essa dieta tem sido muito eficaz para pessoas que estão muito doentes. Mas se você não está doente e quer manter uma boa saúde e boa energia, este curso também será para você. Eu me alimento dessa forma. Eu me recuperei há 20 anos. Eu estava doente, mas desde que me recuperei, mantenho essa dieta anti-inflamatória, porque quero me manter saudável, especialmente à medida que você envelhece, deve ser ainda mais cuidadoso com a sua saúde. Então, se você for adulto, se tiver 65 anos, é uma boa ideia seguir essa dieta. Você é idosa, Mercy? Agora sou idoso, faço 65 anos este ano. Uau, Eu precisava me manter saudável para continuar, acima? porque há tanta coisa para fazer neste mundo, Certo, sim. há tanta coisa para fazer.
Então, sabe, queremos nos manter saudáveis. Este é o trabalho de Deus. Então, queremos manter o ritmo total. E muito obrigado pela interação de todos. Obrigado por estarem aqui. Foi muito divertido compartilhar essa receita com vocês. E que Deus abençoe a todos.